Depois de tantos filmes, quem é o melhor Batman do cinema? Esse é o Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert e no vídeo de hoje vamos falar sobre o melhor Batman do cinema. Batman, o Homem-Morcego, de 66, foi o primeiro filme lançado do herói para o cinema. Esse filme ele tem uma característica particular porque todo o elenco é também da série da Fox, lançado na década de 60. Bom, eu não vi esse filme, mas se você viu, me fala aqui nos comentários o que você achou dele. Até que depois de muitos anos, aparece o Batman de 1989, que foi dirigido pelo Tim Burton e protagonizado pelo Michael Keaton. Inclusive nesse filme, o Adam West, que fazia o Homem-Morcego na série e no filme lá de 60, ele tentou também protagonizar esse filme, mas o Michael Keaton foi escolhido no lugar dele. O que me chama atenção nesse filme principalmente é a direção de arte do Tim Burton, né? Ele conseguiu pela primeira vez dar vida à cidade de Gotham e ela começa a fazer parte do filme. Então as construções gigantes, né? Aquele clima gótico que ele coloca na cidade, muitos prédios altos que poluíam a paisagem visual da cidade, aquelas estátuas gigantes também que ficavam na praça de Gotham. Então esse foi um aspecto muito interessante do diretor que ele trouxe para a franquia Batman. E o Michael Keaton, que fazia muito sucesso na época, ele trouxe a sua interpretação para o Batman. E é bom a gente lembrar que o ator, ele apresenta diferentes performances de acordo com o filme, de acordo com o universo que o diretor imaginou para aquele filme, e também de acordo com a linguagem que aquele filme traz. Então, para esse filme do Tim Burton, o Michael Keaton teve que se adaptar ao estilo do diretor e também tentar cumprir as demandas que o diretor pedia para ele. Então, por exemplo, quando a gente vê o Coringa, né, interpretado pelo Jack Nicholson, que quase foi do Robert Williams e do Willem Dafoe, eles foram cotados para fazer esse personagem. Então, quando a gente vê o trabalho do Jack Nicholson nesse filme, a gente percebe qual que vai ser o tom do elenco nessa produção. Então, por mais que esse Batman, ele se distancie, por exemplo, dos últimos Batmans do cinema, né? Dos três últimos Batmans apresentados no cinema, a gente tem que levar em consideração essa unidade linguística que o filme evoca também para o trabalho dos atores. Get in the car. Which one? E aí então, em 92, teve a continuação desse filme, que é o Batman O Retorno, e que para mim apresentou um dos melhores vilões da franquia, que é o Pinguim do Danny DeVito. Esse personagem se liga de uma forma tão inerente a essa proposta do Tim Burton pro universo do Batman, que parece que o Danny DeVito nasceu para fazer esse papel. É claro que ele teve outros papéis de destaque na carreira dele, mas esse com certeza é um dos mais marcantes. Inclusive, na época, ele tinha um contrato de confidencialidade e ele não podia contar pra ninguém que estava nesse filme. Great speech, Oswald. My name is not Oswald. It's Penguin. Uma outra curiosidade é que o Danny DeVito também passava tantas horas para fazer toda a maquiagem desse personagem que ele dizia que só conseguia interpretar o Pinguim graças ao trabalho de todo o departamento de arte. A partir de então começam a surgir os problemas da franquia Batman no cinema, porque depois desse filme teve uma continuação, que é o Batman Eternamente, de 95. E aí o Tim Burton saiu como diretor, virou produtor e entrou um outro diretor no lugar. E também o protagonista foi trocado, o Michael Keaton brigou com esse novo diretor e aí o Val Kilmer foi escalado para interpretar o novo Batman. Bom, os problemas que começaram, que na minha opinião começaram a partir desse filme, é que como o Tim Burton tinha construído uma linguagem tão sólida para os filmes anteriores, quando você muda o diretor, você automaticamente muda o estilo do filme. Isso não tem como. Inclusive tem uma máxima no cinema que fala que o mesmo roteiro pode gerar dois filmes diferentes se estes forem dirigidos por pessoas diferentes, né? Para mim, os problemas começam aqui, porque como Tim Burton tinha construído uma linguagem tão sólida e uma proposta visual tão particular, quando você muda o diretor, por mais que eles tentem aproximar esse filme dos outros anteriores, acontecem umas coisas não tão legais. Então aquela linguagem gótica de Gotham começa a perder um pouco da sua característica, e também os personagens que eram integrados ao universo do Tim Burton, dessa vez, pra mim, me pareceu um pouco caricato demais. E é claro que o Tommy Lee Jones e o Jim Carrey são atores incríveis, mas pra mim eles destoaram de todo o universo construído
pro Batman Eternamente de 95. Eu acho que eles estavam muito mais pro universo do Tim Burton que pro universo desse novo Batman. Inclusive também o Val Kilmer. O Val Kilmer é um bom ator. Ele fez Fogo Contra Fogo, que também foi lançado em 95, mas eu não sei se foi na mesma época. E eu acho ele um bom ator, só que nesse filme eu acho que ele se perde. Porque nesse filme Bruce Wayne não é nem uma pessoa séria, nem uma pessoa bem-humorada, e ele me parece muito travado, muito parado e muito robótico. I got you! I got you! E aí, mais uma vez, o protagonista muda, porque agora é o George Clooney que faz o Batman. Mantém o mesmo diretor e também mantém alguns atores. É importante dizer que o Alfred continuou o mesmo ator desde o filme de 89. Então, ele que seria o elo comum que unisse todos esses filmes. Em Batman e Robin de 97, que mantém o mesmo diretor, que é o Joel, e o sobrenome dele, infelizmente, eu não vou dizer, mas você pode ver aí na tela. Me parece que ele teve um pouco mais de liberdade para a linguagem e para o tom que ele buscava em Batman Eternamente. Então ali você já vê uma Gotham muito mais colorida, com cores, com neon, e para mim muito mais brega também. E isso inclui a atuação do George Clooney. Ele estava fazendo muito sucesso numa série hospitalar. Inclusive dizem que o George Clooney visitou os estúdios da série, da ER, se eu não me engano o nome da série, com a roupa do Batman, pra você ter uma ideia do nível de descontração dessa produção de Batman e Robin de 97. Pra mim, esse é o pior filme de todos do Batman no cinema. Ele foi um tremendo fiasco, tanto nas críticas quanto no público. Todo mundo odiou esse filme. Esse filme se distancia demais dos outros filmes, apesar de ser uma continuação. É um filme colorido, que ele se perde nas atuações, se perde nas motivações dos personagens. É importante dizer que as motivações dos personagens foram se perdendo com o tempo, né? Inclusive do Batman. Lá no Tim Burton, o Michael Keaton, ele vira e mexe se lembrava, né, das mortes dos pais, enfim, e isso trazia uma certa profundidade. Aqui no Batman e Robin não existe mais nada disso. Inclusive aquela discussão entre o Batman e o Robin é totalmente sem sentido, sabe? Antes mesmo da Era Venenosa aparecer, eles já brigavam, falando de parceria, de amizade, enfim. Eu acho que o roteiro tentou trazer uma profundidade, mas se perdeu completamente na proposta, nas ideias, enfim. Foi um fiasco. Até que depois desse fracasso foram surgindo boatos sobre um novo Batman no cinema. E aí a Warner começou a trabalhar muito firme para procurar um bom diretor que pudesse fazer um novo projeto. Então eles ofereceram para o David Fincher e o David Fincher recusou. Eu fico imaginando como seria um filme do David Fincher com Batman. Ia ser muito bom. Inclusive o Darren Aronofsky chegou a escrever um roteiro junto com Frank Miller de um Batman baseado na HQ Batman Ano 1, só que esse roteiro foi recusado. Até que finalmente, em 2003, Christopher Nolan foi contratado pelo estúdio e ele então decidiu tocar essa franquia do Batman, e aí surgiu a tão famosa trilogia Nolan. Então em 2005 surgiu Batman Begins com Christian Bale como Batman. E sim, essa produção finalmente tem uma liberdade do diretor para construir a sua própria linguagem, desde o roteiro até todo o visual do Batman e o visual de Gotham. É claro que diferente dos filmes do Tim Burton, Gotham não toma esse aspecto de lúdico, mas ela consegue se adequar muito bem com essa linguagem realista que o Christopher Nolan buscou para os filmes. Com o sucesso de Batman Begins, em 2008 surgiu o Batman, o Cavaleiro das Trevas. E aí também um dos melhores vilões da franquia do Batman no cinema, que é o Coringa do Heath Ledger, que arrancou elogios depois da sua produção e da sua exibição mundial. Na época que o Heath Ledger foi anunciado para fazer o Coringa, houve muitas críticas por parte dos fãs, por parte da crítica, mas ele conseguiu fazer um trabalho excepcional e até hoje é lembrado como um dos grandes trabalhos dele em sua carreira. O mais importante, na minha opinião, que o Christopher Nolan trouxe para essa trilogia foi as suas referências, né? Então em Batman Begins ele fez toda a equipe assistir Blade Runner, e no Cavaleiro das Trevas ele disse que a sua grande referência foi Fogo Contra Fogo. Inclusive tem o Val Kilmer nesse filme, é de 95, é um filmaço, vale a pena. Em 2012, a conclusão da franquia, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. E tô falando de um modo geral desse Batman do Christian Bale na trilogia Nolan.
realmente é um dos grandes Batmans que a gente tem no cinema, uma das grandes referências que a gente tem no cinema. O Christian Bale é um baita ator, ele sempre se entrega muito para os seus papéis. O Christopher Nolan também é um baita diretor, ele sempre consegue construir tramas muito inteligentes e muito instigantes e que prendem o espectador do começo ao fim. Então esse, na minha opinião, é um dos grandes Batmans no cinema. E o Christian Bale é um grande diretor, ele consegue construir e escrever tramas bastante instigantes e que prendem o espectador do começo ao fim. Então o próximo filme é Batman vs Superman em 2016 e Liga da Justiça em 2017, os dois filmes que o Batman do Ben Affleck tem mais destaque. Batman vs Superman foi dirigido pelo Zack Snyder, o Liga da Justiça, como a gente sabe, teve bastante problemas na sua produção. O Zack Snyder teve que abandonar o projeto no meio, assumindo um outro diretor que mudou tudo. Aí depois o Zack Snyder voltou com a sua versão com mais de 4 horas de duração. Dá pra gente ter uma ideia de como é esse Batman do Ben Affleck, que é uma outra visão e que, na minha opinião, é uma visão até que interessante para o personagem. Muito porque ele se distancia, por exemplo, do Christian Bale, que era a grande referência de sucesso que a gente tinha até aquela época, porque esse Batman usa arma de fogo. Apesar do personagem já usar nas HQs, no cinema foi algo que chamou muito a atenção. De modo geral, eu gosto bastante desse Batman do Ben Affleck, porque de modo geral ele passa um ar de, tipo, cansado, né? Ele tá querendo se aposentar logo, então é bastante interessante ter essa perspectiva do personagem que a gente não tinha até então. Para mim, o que peca na conexão do público é realmente ter um filme de origem. Talvez nem um filme de origem, mas ter um filme próprio onde a gente pudesse enxergar melhor as questões internas desse Batman em específico do Ben Affleck. Porque para mim o grande diferencial de Batman é justamente as suas questões internas refletindo em seu trabalho como herói. E finalmente tivemos o Batman desse ano de 2022, protagonizado pelo Robert Pattinson. Da mesma forma do Ben Affleck, muita gente criticou quando ele foi anunciado como novo Batman, mas ele conseguiu entregar um ótimo trabalho, na minha opinião. Claro que levando em consideração todo o trabalho do Robert Pattinson, que é um baita de um ator. Se você conhece ele só por Crepúsculo, você está perdendo muita coisa boa que ele já fez até hoje. A direção do Batman de 2022 é do Matt Reeves, e na minha opinião ele conseguiu fazer uma mistura muito bem da Gotham do Tim Burton com a do Christopher Nolan, trazendo também um personagem e muitas camadas para esse filme do Batman. Uma coisa que me chamou a atenção é que a maioria das cenas são feitas de noite e na chuva, trazendo muito dessa tristeza da cidade, que também é um reflexo do que o Bruce Wayne sente, na verdade. Então eu acho que o Matt Reeves ele conseguiu olhar muito bem para os outros filmes do Batman, aprender o que funcionava e o que não funcionava, além de colocar um toque muito particular nesse filme. Eu gosto muito do vilão, que é o Charada, ele traz questões muito importantes e muito atuais também, né? Porque tem uma certa hora que o Batman, ele se apresenta como a vingança. E depois que ele vê um soldado do Charada falando que ele é a vingança, ele percebe que a figura dele e o papel dele ali em Gotham é uma coisa diferente. Apesar dele usar de meios sombrios da sombra e também do simbolismo do morcego para aterrorizar os bandidos, ele na verdade carrega um outro fardo que pra mim ele sacou no final do filme, né? A gente consegue perceber esse arco de desenvolvimento interno do personagem e ele percebe que ele não é a vingança e sim a esperança de Gotham. Bom, então agora sim vamos para o top 3 dos melhores Batman do cinema, mas antes quero convidar você a compartilhar este vídeo para saber se as pessoas também concordam com esse top 3. Lembrando que essa é a minha opinião, se você tiver uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Para mim, em terceiro lugar, o Batman de Michael Keaton. Bom, como eu disse, o trabalho dele se integra muito bem com o universo do Tim Burton, apesar de ele não se articular muito bem, igual os últimos Batmans do cinema. Para mim faz todo sentido aquele Batman. Inclusive, se você não sabe, o Michael Keaton está cogitado para interpretar o Batman novamente no filme da Batgirl, que provavelmente será lançado esse ano na HBO Max. Então vai ser bem legal, né, ver o ator de novo interpretando esse personagem que fez bastante sucesso na época e que, na minha opinião, merece o terceiro lugar aqui desse top 3. Em segundo lugar, não podia ser diferente, Christian Bale. Toda essa trilogia Nolan mostrou um arco excelente do personagem, de como ele lida com os problemas internos e como isso reflete nos problemas externos. Mostrou como o personagem ele consegue se reerguer apesar das dificuldades
e também como ele encara os seus desafios. E para mim o Christian Bale é um grande ator e, na minha opinião, ele entregou tudo nessa trilogia nova. E, em primeiro lugar, o surpreendente Robert Pattinson. Bom, como eu disse, nesse filme fica explícito o arco evolutivo do personagem e eu quero muito ver a continuação desse filme, ver como o Bruce Wayne vai se desdobrar nesses novos desafios que aparecem para ele em Gotham, como vai ser esse amadurecimento, enfim. Eu também gostei muito do trabalho do Robert Pattinson nesse filme, ele é um grande ator, ele evoluiu demais nesses anos, desde o famigerado Crepúsculo, ele evoluiu demais nesses anos, ele fez grandes trabalhos e esse filme, esse Batman desse ano não é diferente de tudo isso. Um detalhe também importante desse Batman é que ele aparece, né, com a maquiagem e que os outros Batmans não apareciam, então um detalhe interessante também que dá uma outra camada para o personagem, porque parece que mesmo sem o uniforme, ele ainda continua vendo o mundo com essas lentes da violência e da vingança até um certo momento do filme. Mas quero saber de você qual a sua opinião e para você quem é o melhor Batman do cinema, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça o seu curtir e aproveite também para assistir esses outros vídeos aqui se te interessarem. Até semana que vem.